O professor Martim Etchevarria, ele vai trazer para nós, já que nós falamos brevemente sobre as virtudes, ele vai falar aqui sobre o que seria a maturidade de caráter. E ele vai falar o seguinte, ele traz aqui 5 pontos do que seria uma pessoa madura. Ele vai falar que o centro da sua personalidade é constituído na luz da razão, que guia com objetividade e esclarece a parte apetitiva. Ele é prudente, ou seja, ele não é dominado de baixo para cima. Né? Quantas pessoas são dominadas da cintura para baixo? Não é isso? Aqui não. Aqui nós temos uma pessoa que, à luz da razão, guia com objetividade e esclarece a parte apetitiva. Percebe que guia com objetividade e esclarece. É como se fosse assim, olha, nós vamos para lá, porque ali é o melhor lugar. E aí o corpo vai, vamos dizer assim. Né? 2, ele não possui impulsos imoderados na afetividade. Pelo contrário, é temperante, manso e humilde. O humilde conhece a si mesmo. Ao conhecer a si mesmo, é capaz de ser manso, porque entende, tem a paciência com o processo de melhora. E, por conhecer a si mesmo e ser manso, é temperante. Ou seja, não é um vulcão em erupção. Não é um impulso descontrolado. Temperante, manso e humilde. Ele não se retrai quanto ao bem difícil, nem se deixa levar pelo temor ou pela tristeza, mesmo diante de grandes perigos. Vale dizer, é forte. Ademais, aspira e se move com confiança e segurança em direção às coisas grandes. É magnânimo. Joseph Pieper tem uma frase no livro As Virtudes Fundamentais que ele fala assim, o homem tem que ser magnânimo, ele tem que colocar o coração dele em coisas magnânimas e ser honrado para alcançá-las. Olha que espetáculo de frase. Olha como isso é terapêutico, como isso pode ser uma perspectiva de consultório. Temos hoje um excesso de falta de magnanimidade. As pessoas não são magnânimas, não desejam grandes coisas. Temos, por um lado, aqueles dominados pelo hedonismo, onde, para um cara preso dentro dessa dimensão, a magnanimidade, entre aspas, dele é transar com o máximo de mulheres possíveis. Isso ali é muito magnânimo. Do outro lado, a meta do homem é não sofrer nem um pouquinho. E por isso sofre mais do que todos os outros. Não tem magnanimidade. Não é forte. Para ser magnânimo precisa ser forte. Para que possa resistir aos ventos contrários que querem soprar de modo contrário para você não conseguir alcançar aquilo que você precisa efetivamente conquistar. Meus amigos, uma psicologia que se esquece da magnanimidade é uma psicologia que não quer a melhor humana. Quando olhamos para o nosso paciente e o ajudamos a melhorar, estamos em algum grau ajudando ele a praticar uma certa magnanimidade. Porque ele tem que se enfrentar. Porque ele vai se enfrentar para se aperfeiçoar. E se aperfeiçoar para dar de si da melhor versão para os outros, é magnânimo. Continuando. Ordena a sua ação não somente ao seu bem individual, mas ao bem comum, de acordo com a lei civil e com a lei natural. Ele é também equitativo em suas relações com as outras pessoas. É justo. Por isso não falta tampouco em prestar a devida reverência à fonte do ser e do bem comum do universo. Ele é religioso. Dentro de uma visão antropológica tomista, o homem precisa ter uma relação com Deus. E, continuando aqui, então ele tem uma ordenação da ação não somente ao bem comum. Meus amigos, aqui nós temos um movimento de contra-revolução. Nós temos uma época de um excesso de egoísmo. As pessoas pensam só nelas. Primeiro são elas, depois no terceiro elas, e fica assim. Ordena a ação não somente ao bem individual, mas ao bem comum.
é justo dar ao outro o que é do outro. São Tomás vai falar que é uma vontade contínua e perpétua de dar ao outro o que é dele. Olha que espetáculo. E religioso. Dentro dessa antropologia tomista, que influencia, obviamente, essa psicologia, o homem ele tem uma relação com Deus. Ah, mas isso é um problema. Não acho que seja um problema. Por quê? Porque há psicologias modernas que a sua visão antropológica não se relaciona com Deus. Então é obrigado, né? Toda psicologia é obrigada a não se relacionar com Deus. Me parece que é um certo preconceito ou uma preguiça mental, né? Não podemos ter nem esse preconceito e nem mesmo uma preguiça mental, né? É capaz de estabelecer relações interpessoais profundas, amando os outros como ama a si mesmo. Vale dizer, é capaz de ter amizade.